Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Existe uma frase muito famosa incorporada por políticos modernos que diz: "Falem mal, mas falem de mim". Ela, na verdade, foi criada nos anos 1930 pelo compositor mineiro Ataúfo Alves, morto em 1969. A sentença logo se tornou um clichê não somente entre políticos, mas, mais atualmente, entre celebridades e candidatos a celebridades que povoam as redes sociais. A febre do reconhecimento, custe o que custar, faz com que muita gente caia na armadilha da polêmica vazia, aquela na qual todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Uma opinião, aliás, bastante fragilizada em alguns casos. Mas é notório que, diferente das pseudo-celebridades, há pessoas que realmente se tornaram marcos inquestionáveis na história da humanidade. E estas nem fizeram força para serem famosas, apenas foram e ponto final. Muitas nem foram reconhecidas em seu tempo. Afinal, a humanidade tem o costume de não reconhecer os grandes enquanto eles vivem no meio dela. Somente depois que partem é que a sua memória é cultuada e a sua sabedoria admirada, embora nem sempre seguida. Mas as pessoas continuam falando desses líderes, falando bem ou falando mal, citando o que eles disseram ou atribuindo frases a eles. O fato é que as pessoas não os esquecem jamais. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O contexto original da frase, bem como seu uso pelos políticos atuais, pode ser bem diferente do que se diria uma motivação nobre. Contudo, existe uma verdade nela que pode sim ser aplicada a esses grandes da história e especialmente a Jesus Cristo. As pessoas e a mídia nunca deixam de falar de Jesus, nem que seja para tentar refutar a sua existência, seus ensinos ou sua divindade. E isto não vem de hoje. Mesmo em seu tempo, Jesus foi uma figura diferente, incomum, provocativa. As pessoas o amavam ou o odiavam, mas ninguém conseguia ficar neutro em relação a ele. Existe um verso que circula na internet e em vários livros, cuja autoria é desconhecida, mas ele encerra uma grande verdade sobre Jesus. Ele diz: "O maior homem da história, Jesus, não tinha servos e mesmo assim foi chamado de mestre. Não tinha graduação alguma, mas foi chamado de professor. Não tinha medicina, mas foi solicitado para curar pessoas. Não tinha um exército, mas até os reis o temiam. Não guerreou em nenhuma batalha, mas conquistou o mundo. Não cometeu nenhum crime, mas ainda assim foi crucificado. Depois foi sepultado, contudo, ainda continua vivo para milhões e milhões que o seguem no mundo inteiro." Jesus foi e continua sendo incrível. E ele parecia prenunciar que o seu nome nunca sairia da mídia mundial. Por isso, certa vez, ele preveniu aos seus discípulos dizendo: "Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de escândalo." Mateus 11, verso 6. Noutra feita, ele inquiriu aos apóstolos perguntando: "O que dizem as pessoas acerca do Filho do Homem, isto é, acerca de mim mesmo?" Você pode ver esta passagem em Mateus capítulo 16, versos 13 a 16. Dentre as muitas acusações levantadas contra o cristianismo, está a de que a pessoa do seu fundador, Jesus de Nazaré, não passa de uma invenção da mente impressionada de seus discípulos. Dizem que a figura de Jesus foi exaltada além da conta para agradar aqueles que viessem a ter contato com a sua história narrada nas páginas das Escrituras. Muitos creem que Jesus, ou a sua figura, foi ricamente adornado com um esplendor e glória inimagináveis, isto apenas para torná-lo um super-homem ou um semideus, algo que em realidade ele nunca foi. Wolfgang Goethe, autor do poema Fausto, assim descreve o método dos discípulos de Jesus. Eles arrancaram as penas de todos os pássaros e deram-na a uma única ave do paraíso. Será que foi isto mesmo? Será que os primeiros discípulos de Jesus ocultaram tudo o que era desagradável em sua pessoa apenas para torná-lo alguém altamente querido e admirado pelos homens? Não é bem isto que encontramos nos evangelhos.
Aliás, o Jesus que eles apresentam se choca tremendamente com a figura de alguém fabricado para agradar aos padrões de sua época. Veja, a figura joanina de Jesus conversando com uma mulher samaritana a sós pode não nos ofender hoje, mas era totalmente agressiva para aqueles dias. De igual modo, um Jesus cercado de crianças pode até ser bonito para a nossa época, mas não era para a expectativa messiânica daqueles tempos. Estes são só 2 exemplos de coisas que podem parecer agradáveis para a nossa visão hoje, mas não eram quando os evangelhos foram compostos. E não precisa ir muito longe. Um Jesus que lhe diz para deixar pai e mãe e o seguir, para não resistir ao perverso e que quem o seguisse seria odiado, não parece ser o quadro mais lúcido de um personagem criado para atrair multidões. Imagine só você, numa época em que a cruz era considerada o pior tipo de morte que se pode imaginar, um suposto Messias dizendo: "Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me." Quem, em sã consciência, seguiria um mestre com uma ordem dessas? É por isso que eu prefiro a ironia do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Considerado um iluminista contra o iluminismo, Rousseau usou a razão para debater o racionalismo. Quando questionado acerca de sua opinião acerca da fabricação literária desse personagem chamado Jesus, Rousseau afirmou: "Se Jesus foi mesmo inventado, então o homem que o inventou é mais extraordinário que o seu herói." O que ele quis dizer é que a figura humana de Jesus está acima de qualquer conceito ou invenção que a mente humana pudesse projetar. Em outras palavras, Jesus é grande demais, perfeito demais, puro demais e, ao mesmo tempo, escandaloso demais para ser considerado como algo concebido pelo cérebro humano. Ele parece um de nós, bem humano, mas, ao mesmo tempo, está acima de qualquer figura nascida nesse planeta. Quando estamos diante dos evangelhos, notamos que, embora humano, Jesus não é definitivamente terreno. Ele não é um mero produto da genialidade humana. Mas muitos continuam insistindo que é. É o caso do autor iraniano Reza Aslan, autor do livro Zelote, A Vida e os Tempos de Jesus de Nazaré. Zelote ou zelota, só para que você saiba, seria uma espécie de rebelde, isto é, um revolucionário judeu aos moldes de Lampião ou Che Guevara. Enfim, alguém com um bando de homens armados, criando milícias paramilitares para detonar uma guerrilha civil. Resumindo, o livro diz que Jesus era apenas um revolucionário judeu como outro qualquer. Ele teria intentado uma luta armada contra Roma, mas fracassou e terminou crucificado. Então os discípulos, em especial o apóstolo Paulo, para apagar a vergonha de sua derrota, criaram um Jesus divino, ressurreto e miraculoso. Um Jesus que, na verdade, nunca existiu. A princípio, o livro de Aslan pareceria ser apenas mais um texto polêmico sobre Jesus, como tantos que já se produziram. Mas, graças a um bate-boca ao vivo entre o autor e a apresentadora da Fox News, Lauren Green, no dia seguinte à entrevista, a sua obra estava entre as mais vendidas da Amazon e do New York Times. Esse livro já está no Brasil e muitos têm enviado perguntas acerca do seu conteúdo. Enfim, seria verdade que Jesus era mesmo um revolucionário político que se frustrou? O autor, só para lembrar, também bate na tecla de que o Jesus dos evangelhos seria uma fabricação de seus discípulos e que o verdadeiro Jesus seria aquele que ele revela em seu livro. Será mesmo? Vamos então aos fatos. Uma das primeiras coisas que os especialistas estão criticando no livro de Aslan é a sua falta de precisão em dizer que é especialista em algo que ele não é. Na entrevista à Rede Fox, Aslan diz ser graduado em Novo Testamento e PhD em História das Religiões. Isso, porém, não é verdade. O que ele fez foi uma graduação e um mestrado em estudos teológicos. Depois ele fez um outro mestrado em ficção e finas artes e, finalmente, o seu doutorado em sociologia. A sua tese, aliás, com apenas 140 páginas, teve como título O Jihadismo Global
como movimento social transnacional, um arcabouço teórico. Como você vê, nenhuma das áreas que ele graduou contempla especificamente o tema de Cristo, no qual ele diz ser um especialista. Ademais, Aslan é um ex-cristão de nascimento que se tornou muçulmano na fase adulta e, portanto, promotor da causa islâmica. O que faz alguns, é claro, suspeitarem das razões por detrás de sua tentativa de denegrir a imagem de Jesus Cristo. Agora, quer ver uma coisa irônica? Se um cristão fizesse a mesma coisa que Aslan fez, mas com a figura de Maomé, teria como custo o risco de sua própria vida, ou seja, ele exige uma liberdade de expressão que dificilmente um autor cristão teria se vivesse sob um regime islâmico. Mas deixemos este lado. Vamos ver o que ele diz. Os evangelhos não são, nem tiveram a intenção de ser uma documentação histórica sobre a vida de Jesus. Eles não são relatos de testemunhas oculares das palavras e feitos de Jesus. Antes, são testemunhos de fé compostos pelas comunidades de fé, escritos muitos anos após os eventos que eles escrevem. Ora, o que Aslan está colocando aqui como um fato está mais para uma hipótese levantada por teólogos liberais e muito distante de ser um consenso ou algo comprovado para longe de qualquer questionamento. O autor simplesmente ignora a grande leva de autores e teólogos conservadores que argumentam com muita propriedade que os evangelhos são sim uma coletânea de depoimentos colhidos a partir de testemunhas oculares. E dentre os vários argumentos que poderíamos levantar a este respeito, vamos nos deter a apenas um: o nome que os escritores bíblicos escolheram para intitular este livro, ou seja, Evangelhos. Esta palavra, evangelho, diferente do que muitos imaginam, não é de origem cristã, pelo contrário, trata-se de um termo técnico muito comum nos tempos greco-romanos. E sabe qual era o seu significado? Evangelho, ou euangelion em grego, significa uma boa notícia trazida por um arauto que se porta como testemunha ocular dela e, por isto, pode até ser recompensado por trazê-la aos nossos ouvidos. Como você vê, não se trata, portanto, de coisa fictícia. Antes, evangelho significa um evento real que demanda uma testemunha ocular que o comunica. De outra feita, não poderia ser tecnicamente chamado de evangelho. Veja um exemplo. Essa é uma inscrição grega encontrada em Priene e datada do ano 9 a.C. Ela fala do nascimento de Augusto como o grande evangelho anunciado. Ora, o nascimento de Augusto foi algo real, histórico, contado por testemunhas oculares. Logo, se os evangelhos não fossem um documento com essas características, jamais poderiam receber esse nome. Os evangelhos, portanto, para receber este título, têm de possuir uma história real, testemunhada por pessoas reais. Mas eu sei que alguém pode objetar. Quem deu esse nome aos evangelhos foram os próprios cristãos. Isto não significa que o restante da população reconheceria aquelas obras como evangelhos. É verdade, eu sei, mas você não pode se esquecer de duas coisas. Primeiro, nós não temos encontrado jamais qualquer escrito dos oponentes do cristianismo que tenha se objetado ao fato dos evangelhos se chamarem tecnicamente evangelhos. Segundo, o Evangelho de Lucas apresenta evidências literárias de ter sido escrito como um documento jurídico, possivelmente apresentado diante de um fórum, júri ou tribunal romano. Alguns até pensam que este evangelho, este documento, poderia ter sido um dossiê apresentado no julgamento de Paulo. Seja como for, ele jamais poderia ser aceito como documentação jurídica se não fosse realmente uma coletânea de depoimentos colhidos a partir de testemunhas oculares do evento, no caso, a vida de Jesus. Vamos agora a outro argumento usado por Aslan, desta vez sobre a divindade de Jesus. Falando do concílio de Niceia, reunido no IV século, no qual Atanásio debateu com Ário acerca da divindade de Cristo, Aslan pergunta: seria Jesus Deus encarnado
ou, como os seguidores de Ário parecem sugerir, apenas um homem perfeito, mas um homem e nada mais. Ora, não vamos aqui entrar nos detalhes do debate de Nicéia, mas deixe-me dizer que a própria falta de precisão com a qual o autor cita as ideias de Ário coloca em dúvida a profundidade de sua pesquisa a esse respeito. Veja, é ponto pacífico entre os historiadores que mesmo para Ário, não aceitando a divindade plena de Cristo, não importa, para ele, Jesus não era um simples homem perfeito, como diz Aslan, mas sim o único filho gerado diretamente por Deus, aquele pelo qual o universo foi criado. Ninguém jamais seria igual a Cristo em toda a existência. Portanto, Ário e seus seguidores também diziam que Jesus ressuscitou, subiu ao céu e um dia voltará com poder e grande glória. Em outras palavras, veja que os seguidores de Ário estavam mais próximos do pensamento ortodoxo do que das ideias que Aslan sustenta. Outra ideia dele. Falando acerca da crucifixão de Cristo, Aslan ainda argumenta o seguinte: havia apenas uma razão para alguém ser crucificado no Império Romano, e esta razão era a traição ou sedição. Crucifixão, como temos compreendido, não era realmente a forma de sentença capital de Roma. Na verdade, havia casos em que o criminoso era primeiramente morto e então crucificado. A crucifixão era, na verdade, um desestímulo, um recado óbvio do que aconteceria aos que quisessem desafiar a vontade de Roma. Por essa razão, a crucifixão era reservada apenas para os crimes extremos, crimes contra o Estado. A lógica de Aslan é a seguinte: se, como ele apontou, a cruz era reservada única e exclusivamente para rebeldes políticos que se levantassem contra Roma, e Cristo morreu desta forma crucificado, então, pela lógica, Cristo seria também um rebelde político que se insurgiu contra a autoridade dos romanos. Porém, mais uma vez, as afirmações de Aslan não condizem com o que encontramos nas fontes mais antigas do Império Romano. De acordo com vários autores como Sêneca, Plautus, Cícero, Dionísio Halicarnassos, Plutarco e vários outros, a cruz era a pena de morte especialmente reservada para punir escravos. Somente num segundo momento, a crucifixão seria aplicada a outros tipos de crimes. A sedição, é claro, seria um desses muitos crimes punidos com crucifixão, mas não era o único, muito menos o principal. Ainda de acordo com esses autores da antiguidade, uma pessoa podia ser crucificada porque roubou, se tornou pirata, desertou do exército ou simplesmente porque era um escravo que tentou fugir de seu dono. Dizer, portanto, que somente líderes de rebeliões políticas eram punidos pela cruz e que por isso Jesus seria um líder político, não faz o menor sentido histórico. Apesar de se dizer um profundo conhecedor do grego bíblico, Aslan também parece não usar com precisão as informações gregas que possuímos. Ele, por exemplo, diz o seguinte: a frase de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é altamente subversiva. O verbo dai, usado por Cristo, seria a tradução do verbo grego apodidomi, que significaria devolver. Em vez de dizer que é certo pagar tributo a César, Jesus está simplesmente dizendo que o certo é devolver o dinheiro romano ao imperador e retomar o que pertence a Deus, isto é, a Santa Terra de Israel. Ora, mesmo quem não conhece o grego antigo pode perceber que Aslan está dizendo mais do que o texto permite. Ademais, o verbo apodidomi não significa apenas devolver. De acordo com os melhores dicionários e léxicos, apodidomi significaria primeiramente entregar, dar, oferecer e apenas dependendo da situação, devolver. Agora, ignorar por completo as demais correspondências do verbo grego, apontando apenas uma delas, e daí inferindo que o texto não quis dizer, é um grave erro metodológico de hermenêutica, e Aslan está cometendo esse pecado. Aliás, esse seu erro de método perpassa em todo o seu livro.
Uma outra coisa importante de se dizer é que, embora já existissem zelotas nos dias de Jesus, e até mesmo antes dele, o movimento zelota propriamente dito, como movimento armado, estourou na Judéia somente no ano 66, durante as guerras judaicas contra os romanos. E isto, meu amigo, foi mais de 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, colocar Jesus como líder zelota antes que eclodisse a guerra que envolve o movimento é, no mínimo, um erro de anacronismo. Aslan também sugere que Jesus era um carpinteiro que não tinha muito o que fazer na Galiléia de seu tempo. Seria uma pessoa sem trabalho. Isto também não procede. Para começo de conversa, a palavra grega que qualifica a profissão de Jesus é tekton, e tekton estaria mais ligada à construção civil. Ao contrário do que imagina a piedade popular, Jesus não era um marceneiro fazendo móveis, era um construtor erguendo casas. E saiba que a apenas 6 quilômetros de Nazaré estava sendo erguida a grande cidade de Séforis, que demandou grande mão de obra judaica de toda a Galileia. E isto foi durante a juventude de Jesus. Ele, portanto, tinha muita condição de trabalho ali. Não precisava ficar ocioso ou desempregado, conforme a sugestão do autor. Nós poderíamos ainda apontar várias outras incongruências do livro, mas eu creio que essas bastam, pelo menos, por amostragem para dar uma ideia do tipo de ataque supostamente erudito que este autor levanta contra a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, as ideias que Aslan apresenta nem são originais. Elas são cópias de antigos ataques feitos ao Jesus histórico há mais de 50 anos e que hoje já não são mais defendidas nem por teólogos liberais que negam a divindade de Cristo. Aslan, portanto, está praticamente sozinho em seu ataque à Bíblia, sozinho mesmo entre os mais severos críticos da palavra de Deus. Mas, meu amigo, tudo isto já estava predito por Cristo, que diversas vezes previu que o seu nome seria questionado e que seus discípulos seriam perseguidos. Mas também previu que o seu evangelho seria pregado em todo o mundo. E este fato está acontecendo em largos passos. Uma vez em que foi inquirido pelos discípulos de João Batista quanto ao seu messianismo, Jesus, entre outras coisas, respondeu: "Feliz aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo." E isto é verdade. Alguns encontram nele um revolucionário. Outros encontram nele um filósofo cínico, um rabino, um pensador do judaísmo. Mas há pessoas que encontram nele um salvador. E essas, sim, são as mais felizes entre todos que vivem no planeta Terra. A gente vai ficando por aqui, na esperança de que Jesus também se revele o grande salvador da sua vida. E na semana que vem eu espero você para mais um encontro aqui na TV Novo Tempo com o seu programa Evidências. Até lá! Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou Anjo, sou Novo Tempo.